Quem disse que a ordem dos fatores não altera o produto, com certeza não assistiu essa série. Salve telanautas, bem-vindos de volta pro Cantinho Star Wars, para comigo, Heitor Teixeira, a gente falar um pouco mais sobre o 7º episódio, dessa vez intitulado Escolha, na série The Acolyte, da Disney Plus. Série essa que tá sendo bastante complicado, inclusive fazer os reviews aqui, porque tá desmanchando tanto o fandom, em termos de uns acharem que o negócio tá ruim e os outros acharem que tá pior, que até a audiência aqui do programa tá meio baixa. Então se vocês puderem assistir, deixar o joinha de vocês, o comentário, aquele negócio todo, vai ajudar bastante a dar aquela inflada, porque tá difícil, viu? Vou falar que eu tô fazendo por amor à firma. Que a galera parece que não tá tão interessada assim, não. Como esse é o penúltimo episódio, então essa passa a ser a última chance da galera de casa participar do momento dos telanautas. Caso vocês estejam interessados, é só dar uma olhada nas regras na descrição desse vídeo. E assim vocês podem deixar registrados aqui as teorias de vocês pro último episódio, pra gente ver quem é que tava certo. Quem é que chegou mais perto de descobrir o que tinha para ser dito a respeito de cada personagem, situação e evento que vai ser apresentado lá. Isso sem falar que eu fico muito feliz quando vocês interagem com o canal. Então participem. Então se vocês curtem o tipo de comentário e conteúdo que eu trago com esses reviews aqui no canal, deixem o like de vocês e considerem se inscrever no Na Tela. Um canal nerd ou de um nerd que cresce a cada dia e pode crescer ainda mais com a sua ajuda. Lembrando que a partir desse ponto aqui eu vou dar uma discorrida a respeito de tudo, falando sem medo de ser feliz, então fica aí o aviso de spoilers. Pois é, amiguinhos e amiguinhas, eu estava errado. Eu acreditei que o último vídeo ou o último episódio dessa série ia sim ser a respeito do tal flashback, porque eu imaginei que se não fosse isso eles iam ter muita encheção de linguiça para fazer, e foi exatamente o que acabou acontecendo. Não o flashback, mas a encheção de linguiça. Encheção de linguiça essa que poderia ter sido uma linguiça calabresa gostosa de qualidade, mas que acabou se perdendo no potencial, que não entregou tudo da forma como eu estava esperando, e eu explico exatamente o que eu estava esperando no vídeo anterior. Então se você não assistiu, corre lá e vai dar uma olhada. Mas, de qualquer jeito, a gente sabia que o episódio do flashback estava chegando e foi dessa vez aqui, no episódio de Star Wars, que teve o começo com mais cara de Star Trek, de que eu me lembro de todas as séries que eu vi até hoje, com um grupo de Jedis, que a gente já conhece exatamente qual é, indo fazer uma espécie de missão avançada científica na superfície de Brandok, onde eles estão ensaiando todo um lance de descobrir como é que este planeta, que há 100 anos antes sofreu uma espécie de acidente ecológico, com uma coisa que foi retirada dos livros da Alta República, que conta exatamente o tal incidente lá no hiperespaço e tal, e que mostra que esse planeta tinha a princípio ficado estéril, mas que agora evidentemente não está mais. Evidentemente, inclusive porque para todo lado que você olha, tem mato, vegetação, árvores e tudo mais, então estéril o planeta não é. O que a galera dos Jedi está tentando descobrir é se isso se dá por causa de uma avergência da força, ou seja, se existe ali um ponto da força aonde a convergência dos sinais da parabólica e do Wi-Fi da força acabam fazendo com que seja possível voltar a ter vida num lugar que ela tinha sido dizimada por motivos não tão bacanas e nem tão naturais assim, mas de qualquer forma é justamente esse negócio de fazer com que eles estejam ali que vai encadear o resto das coisas que acabaram acontecendo ao longo de toda essa série, da temporada que a gente está acompanhando até aqui. Eles chegam então até a fazer uma espécie de um diálogo meio provocativo entre a mestra Indara e o Sol, que eu não sei se nessa época já chegava a ser necessariamente um mestre, mas de qualquer forma estava ali os dois meio que se alfinetando, coisa essa que eu não sei se chega a ser exatamente o comportamento que você espera de um Jedi, mas não é como se a gente não tivesse visto isso acontecer antes.
com o Anakin e o Obi-Wan, e até a própria Ahsoka, tirando sarro um da cara do outro, aquele negócio todo, aonde, em dado momento, a própria Indara acaba falando: é por isso que eu tenho um Padawan e você não. É aquela cutucada da Rapaze do bar, de depois do futebol? Até é, mas eu não sei se caiu bem ali, porque logo na sequência a gente vê o peso que isso tem pro Sol. Esse negócio dele não ter um aprendiz, não ter alguém embaixo da asa dele, não é algo que ele simplesmente escuta com cara de é verdade. Não, ele leva isso a sério sim, e inclusive é justamente o que faz com que o trem descarrile ao longo do episódio. Já que ela chega e lembra ele de que essa pesquisa científica que eles estão fazendo, eles ainda não intensificaram ela lá pro lado do norte e tal. Quando ele pega aquelas motinhas que parecem as dos Stormtroopers lá do Retorno de Jedi e avança, e aí fazendo as pesquisinhas dele ele acaba trombando de fato com as gêmeas. Ele tenta se manter à distância ali, aquele negócio todo, e dá para perceber que pelo menos uma delas, até esse momento, tem acesso à força. O que automaticamente, num planeta que não era para ter ninguém, ter uma menina já ia fazer ele se perguntar que raios que está acontecendo. Uma menina com acesso à força que não é Jedi, não está sendo treinada em Coruscant, agora eles têm a atenção do cara. Então tá ele lá observando, escondido. Mal escondido, diga-se de passagem. Mas de qualquer forma, vendo que uma das mães acaba chegando e aí ele vai seguindo elas até a tal fortificação, que depois a gente vai entender o que é e tudo mais, mas ele ainda tá pisando em ovos ali de não saber o que tá acontecendo. Vai correndo atrás ali porque ele sente que tem algo muito importante que depende invariavelmente da ação dele. O que, por um certo lado, já demonstra que ele é muito interessado em fazer o que é certo, mas, por outro lado, também tem aquela tal da arrogância que a gente vem falando há tempos, como se o mundo que não sabe nem da presença dele precisasse dele invariavelmente, porque senão tudo vai dar errado. Mas é claro, a gente acaba tendo a oportunidade de ver alguns eventos que a gente já tinha visto antes, só que agora pelo ponto de vista dele. Apesar de meio incompleto e tudo mais, a gente vê algumas coisas literalmente por outro ângulo. E como a coisa só fica melhor, ele acaba percebendo que não era só uma das meninas que tem acesso à força ali, já que a adulta claramente também tem. Ele escuta lá a conversa pela metade, não sabe do que se trata, mas cisma que já que está tendo ali uma proposta de um ritual que vai envolver as meninas e tudo mais, acho que ele está com medo de que elas acabem virando oferenda, porque de uma forma ou de outra ele corre para encontrar com o grupo e acaba contando para o pessoal o que está acontecendo, como se a segurança das meninas invariavelmente fosse depender disso. É óbvio que eles não sabem exatamente o que está acontecendo, a Indara tenta mais ou menos fazer as coisas não saírem assim tanto do organograma, não deixar ele ficar oriçadinho que nem um juvenil, mas ela não é necessariamente tão cheia de sucesso nessa empreitada, não. Bom, evidentemente, depois que eles chegam lá, não tem muito mais o que fazer, além de entrar e dar as caras. Eles não concordam 100% no que eles devem fazer, a Indara pensa em entrar sozinha, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que não é assim a coisa mais simples do mundo, lidar com aquela quantidade toda de bruxas e tal, acaba convencendo ela de ir todo mundo junto, o que acaba sendo mais uma pecinha que vai ser levada em consideração para a gente entender o tal mistério que estava sendo proposto, do qual era a tal mácula no passado desses Jedi, que estavam escondendo alguma coisa, mas que ao mesmo tempo a grande pergunta que ficava era: será que esse algo vai ser compreendido por nós da audiência, sem necessariamente manchar a imagem deles e tal? Mas a gente vê que assim que eles chegam lá, eles até mostram a coisa pelo ponto de vista dos Jedi que chegam ali, mas tem até um algo a mais, que é quando a gente viaja para dentro do que estava sendo vivenciado e percebido pelo Torbin, naquela parte onde a gente vê que ele fica com os olhos escurecidos e tal, que ele está sendo meio que possuído, quase como se fosse um fantoche, uma marionete da bruxa lá e tal, a gente vê o que está acontecendo dentro da mente dele naquele momento.
E nessas a gente já vai tendo aí a noção de que as bruxas não são tão indefesas assim. O que de certa forma acrescenta alguma coisa para a história que estava sendo contada antes. Mas pelo menos até aqui, nada de tão relevante que faça com que você veja as coisas com outros olhos. Então a gente continua esperando para ver se esse algo vem. Como a gente já tinha comentado antes, tinha ficado aquele negócio de que quando os Jedi apareceram ali e foram falar com elas e tal, ficou aquele negócio um pouquinho daquela soberba de quem manda na parada, como se os Jedi fossem a última bolacha do pacote, sendo que, por descrição, a natureza deles deveria ser muito mais benevolente e respeitosa do que se impondo em cima dos outros. E essa cena mostrou pra gente que isso tá presente, mas não necessariamente foi planejado acontecer dessa forma. É quase como se você pegasse um grupo que representa um ideal e na hora deles de fato representarem o ideal, algo dá errado, quase como se fosse uma mancada, um equívoco. E aí você vê que meio que o tiro sai pela culatra, mas não é como se aquilo tivesse sido planejado daquele jeito desde sempre. Sendo que quando eles falam a respeito de testar as garotas, porque isso dentro da República é visto como sendo algo estabelecido por lei, que eles têm esse direito e tudo mais, fica uma coisa de que eles fazem questão de dizer, com a sua permissão, é claro, mas fica sim implícito o lance de que se vocês não derem permissão, obviamente vai rolar algum tipo de consequência. E aí as bruxas acabam ouvindo aquilo e fazem o que podem fazer, quer dizer, tá bom, amanhã a gente leva as meninas lá no acampamento de vocês. Porém, quando eles voltam para a nave e a gente tem essa cena estendida, que a gente não tinha visto esse tanto todo antes, a gente vê que o Sol está passando por um momento ali meio neurótico, meio incisivo, meio obsessivo, que a gente não tinha notado esse nível todo antes. Ao longo da temporada eles deram pinceladas de que de vez em quando ele fica desequilibrado, mas as coisas que a gente andou vendo desde o finalzinho do último episódio e as coisas que foram plantadas aqui, mostram que, ao longo desses 16 anos, ele pode até ter aprendido a virar um grande mestre Jedi, que amadureceu pra caramba, mas que ele não nasceu assim. E já fez caquinha mais juvenil quando era mais novo, com certeza. E isso fica muito evidente. Já que ele deixa mais do que claro que ele quer a Osha como padawan. Sendo que naquela cena lá, onde a Indara deu a cutucada, meio brincalhona com ele, de dizer que ela tinha um padawan e ele não, se ela soubesse que a coisa ia seguir por esse caminho, a mulher tinha ficado quieta, viu? E é claro, depois, com o tempo, com as meninas tendo sido testadas, por mais que eles tenham usado lá a contagem M para não tocar no nome midi-chlorian, já que isso daí é uma polêmica dentro do fandom, que talvez acredite que eles não devessem, o Jorge Lucas, no caso, não devesse ter levado a coisa para esse lado mais científico e deixado a presença da força de uma forma mais sobrenatural, mais subentendida do que necessariamente algo quantificável, ele fica super feliz que a Osha de fato passou. Quem não tem assim tão boas notícias para ele é a mestre Indara, que acaba dizendo para ele, pois é, mas não é assim também, porque a gente ainda tem que ver o que a galera do conselho vai falar sobre isso, né? Já que eles foram para esse planeta para cuidar de outra coisa, que talvez até esteja relacionada também com a presença das bruxas no mesmo lugar, mas que não era o motivo principal deles terem ido, já que eles nem sabiam da existência de outras pessoas ali. Então, o lance de que de repente você encontra candidatos a se tornarem aprendizes no templo, para ele está soando como mais do que uma necessidade, já que ele vê realmente o lance da presença dela ali como algo que não é seguro para a vida dela, que ele não confia nessa galera. Tem até um pouco de preconceito envolvido, já que ele não sabe nada sobre essa galera e de fato acha que não tem jeito delas estarem fazendo nada que preste. Mas a Indara, que tem um jeito mais certinho de ver as coisas, prefere escutar a opinião da galera do templo antes de tomar qualquer decisão. Até porque ela não pode, né? Só que a resposta é não. E lasqueira. Porque aí já foge inclusive da vontade da mulher. Por mais que o outro esteja com os olhinhos brilhando, com aquela insistência de achar que não, pera, mas eu vou aqui moldar a minha narrativa para poder justificar o porquê que é imperativo levar essa menina.
A galera já tomou a decisão, na verdade. Então qualquer coisa extra que aconteça a partir desse ponto é para justificar algo que já foi vetado logo de cara. O Torben, que está lá segurando o equipamento, acaba recebendo de fato aquela conclusãozinha daquela barra de progresso quando chega e fala: olha só, temos aqui o resultado dessa pesquisa eles, se eu não me engano, chamam de os simbiontes, ali dentro do sangue e tal, e comparando os dois, eles veem que eles não são só muito parecidos, como eles são o mesmo. E eles até conversam entre eles o lance de que, mas elas são gêmeas, né? Vai realmente ser muito parecido. Não é que são muito parecidos, é que são o mesmo. E nessa hora a gente acaba tendo um grande problema, porque você vai juntando todos os elementos que eles estão presentes e entendendo ali. Um lugar que provavelmente tem uma avergência da força, que não deveria ter habitantes, mas que tem pessoas com cultos da força, usuários da força que não são os Jedi, sendo que a gente tem que lembrar que nesse ponto eles nem lembram da existência dos Sith, pelo menos esses que estão aí, principalmente nessa época do flashback. E o Sol ainda acha que as meninas estão correndo riscos, porque dependendo de como for o tal ritual, pode ser que envolva inclusive sacrifício. Então é claro que a partir desse momento, inclusive na mente do Torben, depois que a gente viu o que aconteceu com a bruxona Mor, chegando no ouvidinho dele e meio que plantando o negócio do você quer ir para casa, você quer ir para casa, você quer ir para casa, meu filho. Aquilo de alguma forma ficou ali como se fosse uma espécie de Inception, aonde na primeira oportunidade ele que já não estava nem afim de estar ali catando plantinha para testar negócio de avergência, porque ele acha que isso daí não é trabalho de Jedi, por mais que a coisa seja vista como sendo nobre, científica e tudo mais, a mente dele chega na conclusão de: peraí, então o que vocês estão falando a respeito da tal mocinha com uma possível alma dividida para ocupar dois corpos é a prova que a gente precisa desse negócio da avergência. Ou seja, eu não preciso mais ficar nesse planeta. E a partir desse momento ele automaticamente perde a capacidade de tomar decisões. E faz porcaria. Aí a gente chega num momento onde a gente percebe uma tremenda de uma ironia, que é a conversa da Osha com a mãe, que é a líder do Coven, aonde a mãe está preparada, ou se preparando, apesar dela não ter se comprometido verbalmente ainda, para deixar a filha aí, já que isso vai fazer parte do futuro dela, vai fazê-la feliz e aquele negócio todo, sendo que a menina foi negada, ou seja, é como se ela estivesse dando permissão para a menina ir para um lugar que não a quer. Por outro lado, a outra mãe, que também não está ciente disso, está se descabelando sem motivo, achando que aquele é o fim da vida delas como elas a conhecem, sabendo que ela vai ter que fazer alguma coisa drástica e dramática para resolver a situação, inclusive insuflando ódio na May, para que a May ajude aqui no meio do caos, alguma coisa possa ser feita para enfrentar os Jedi malvadão. Ou seja, tá todo mundo agindo segundo as suas emoções que estão à flor da pele, de um jeito que até aquele incêndio, o fogo que foi causado ali pela May, a gente vê que não foi com aquela intenção toda e saiu do controle. Ela não estava com intenção de matar todo mundo, não. Fogo esse que, na minha opinião, não ficou a coisa mais bem explicada. Porque a forma como ele se alastra e acontece dá a entender certas coisas que dessa vez, observando as coisas como elas aconteceram, me pareceu que a explicação não foi o suficiente. E se já estava ruim antes, imagina agora que o Sol chega perguntando sobre a procedência das meninas. Conhece a festa do mal entendido? Sim, porque nesse exato momento a gente vê que a bruxona Mor acaba, para poder tentar defender os seus e tudo mais, ela vai mostrar um pouco mais do seu verdadeiro poder, que envolve virar um tipo de pó dançante, que inclusive lembra um pouco aquele blip do Thanos. E na hora que ela faz isso pela primeira vez, a gente vê que isso também afeta a May, de alguma forma. Mas a coisa escala para seguir por um caminho aonde o Sol não está achando a coisa mais interessante acontecer aquilo, até porque ele está de fato ansioso, com medo e com uma série de outras coisas que um Jedi não deveria ter, e acaba dando um golpe nela. Veja você, exatamente quando esta mãe bruxa
estava prontinha para dizer para ele: pô, sabe que eu estava deixando a menina aí? E aí tu me dá uma dessas? É claro que isso é o suficiente para jogar todo o balde de porcaria no ventilador e é aí que a pancadaria começa, fazendo com que a gente veja então o Sol meio anestesiado, lutando no piloto automático, meio sem vontade, mas também sem demonstrar agressividade. E esse negócio de virar pó, mais gente tem também. E quem é que dessa vez acaba sendo possuído? Kelnaka, o bárbaro. E a gente vê o Coven lá na dancinha, enquanto o Uki acaba virado no Jiraiya atacando a galera. E finalmente, só quando a Indara aparece, depois de uma cena de luta, que é até bastante comprida, porque a gente tinha sido prometido antes e não tinha visto o Kelnaka em ação até agora, até que a gente vê o mestre Jedi, o Uki, conseguindo mostrar que veio. De qualquer forma, é só quando ela chega que ela consegue pular em cima dele e meio que desfazer o transe, quase como se blindar a mente dele ali e tudo mais, o que acaba automaticamente dando um baque em todo o Coven que está participando ali desse ritualzinho de possessão, quando ela diz pro Sol: vai buscar as gêmeas. É claro que ele corre e quando chega lá encontra as duas naquele ponto que a gente já tinha visto no flashback de 16 anos anterior, com cada uma de um lado da passarela. E aí ele, que não é um Yoda nem nada, tenta segurar o negócio, mas parece que é demais para ele. E aí ele é obrigado a fazer uma escolha. Olha aí, do mesmo jeito que o título do episódio é Escolha, e a gente vê várias sendo feitas até esse ponto aqui, inclusive pelo fato de que ele acaba deliberadamente escolhendo a Osha. Outra pergunta sobre escolha que fica também é: o que eles vão dizer pro conselho quando eles voltarem? E é aí que vem a parte polêmica maior do episódio, quando a mestre Indara escolhe mentir, sendo que a justificativa seria proteger o futuro desta moça, a Osha, que agora não tem mais nada, não tem para onde voltar, nem para onde ser devolvida. E se ela descobrir que os seus salvadores são, na verdade, parte do problema que colocou ela nessa situação em primeiro lugar, isso tiraria o chão debaixo dela, fazendo com que nem nos Jedi ela acreditasse mais. Então é uma escolha complicada que eu não sei se eu gostei. Não sei nem se eu entendi. Entender eu entendi. Mas é que é tão difícil de engolir que dá aquela sensação de nó na garganta que eu sei que vai fazer muitos dos fãs reclamarem pra caramba. Então esse episódio aqui era um episódio que tinha uma responsabilidade e um peso muito grande nas costas. Sendo que, como eu falei, a ideia era tentar ver o que tinha acontecido que fez e justificou, por exemplo, o Kelnaka e se colocar como um ermitão no meio da floresta e o Torben fazer aquele voto de silêncio, ficar flutuando lá e não falar com ninguém por 10 anos. E quando foi acordado pela Mei, aceitar de bom grado tomar o raio do veneno. Então a gente sabe que a coisa deveria ter sido pesada, mas ao mesmo tempo a gente torcia para que não fosse algo que manchasse a imagem do Jedi, porque a gente tem esse negócio de que eles, por mais que sejam pessoas falhas, por mais que sejam pessoas que têm sim suas fraquezas, suas limitações, não são deliberadamente malvados, não são pessoas que escolheriam fazer algo para o mal de outros e ainda acobertarem isso. Então, se isso de fato tivesse acontecido, que a explicação fosse muito boa. E a gente vê que aqui o que foi colocado foi uma coisa que fica no meio do caminho, sendo que a gente não tem nenhuma explicação definitiva de convencimento nem para um lado nem para o outro, já que a gente vê que tudo aconteceu porque as peças no tabuleiro, de acordo com como elas estavam sendo movidas, tanto por um lado quanto pelo outro, acabaram gerando escolhas ruins por parte de todo mundo. Então, se você colocar a Osha e a Mei como se elas fossem as duas metades de um mesmo assunto, uma pensa de um jeito e a outra pensa de outro. Entre as mães, uma mãe pensa de um jeito e a outra pensa de outro. Entre os Jedi também a mesma coisa. Você não tem o senso de unidade. Você não tem uma galera que pensa de uma forma que entre em comunhão e que permita que a diplomacia vença. E aí, quando você vê, acontece o que aconteceu.
Todo mundo, cada um à sua moda, tem um pouco de culpa no cartório. Se você for ver, tanto a May quanto a Osha e as bruxas em geral estão ali representando esse lado do medo, de enfrentar algo desconhecido, que elas não sabem o que vai acontecer depois, que faz com que elas tomem atitudes ruins. A gente tem o Torben, que ao meu ver representa esse lance da fraqueza, de também não ter conseguido segurar a onda lá atrás e depois acabar sendo afetado pelas consequências daquela invasão mental. Sendo que por mais que você possa argumentar que ele não está agindo por conta própria, de repente isso pudesse ser sim algo que fosse perdoável e tudo mais, é uma consequência de um momento de fraqueza do mesmo jeito. Por parte do Sol, eu acho que a gente vai ficar aqui com a ansiedade, com aquele negócio de não conseguir lidar com a sua própria alma e espírito atormentado diante de uma situação a qual ele, por mais que se veja como impotente, deveria pelo menos aceitar isso de forma mais pacífica e passiva, sem fazer com que isso se tornasse um problema ainda maior, sendo que ele está fazendo isso em relação a algo que acaba podendo sim ser apontado contra ele, como ele manipulando os caminhos de algo que no fim das contas vai servir para fazer ele feliz. Quer ter uma aprendiz de um jeito que não é tão legal assim. A gente vê também, obviamente, a fúria, de novo. A gente vê isso no Kelnaka, sendo que ele até não escolheu por livre e espontânea vontade atacar os amiguinhos. Mas a gente vê que aquilo que está dentro dele, quando liberado, é uma arma mortal. E, finalmente, nós temos, apesar dela ter se mostrado a pessoa mais correta desde o princípio, a gente ainda tem a soberba da Indara, que decide o que vai acontecer com o resto do grupo e com o futuro da menina, ao decidir que o melhor que tem para fazer é mentir. Galera, se isso não representa que a patota dos Jedi tá super suscetível a sofrer com coisas, ações e manifestações do lado sombrio desde sempre, ainda que sejam pessoas comprometidas com a vida do templo e tudo mais, eu não sei o que mais é. A gente ainda tem mais um episódio pela frente que eu tenho certeza mais do que absoluta que vai deixar ponta solta, porque não é possível que os caras tenham segurado tanta informação até esse momento aqui e vão conseguir entregar tudo bonitinho num episódio que vai deixar todo mundo feliz em termos de diálogos, eventos, citações, explicações e ainda ação de qualidade. Porque se o último episódio não tiver tudo isso, todo mundo vai reclamar. E se o último episódio tiver tudo isso, a galera vai reclamar do mesmo jeito. Eu acho que eu cobri tudo de mais relevante até aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, deixem nos comentários, seja no momento dos Telanautas ou não. E vou deixar também 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem acompanhando o meu conteúdo aqui no canal. Um forte abraço, galera. Que a força esteja com vocês. E até mais.